Na sede do Império da Tecnologia, o subordinado avisa ao ministro que os presidentes reuniram-se no local onde a reunião foi agendada. É hora de começar a reunião. Parecia que veríamos a verdadeira face do ministro. Mas não. Ele rapidamente colocou a máscara logo depois disso. Logo adiante, ele e seu grupo de discípulos entraram no carro e foram para o local da reunião. Sr. Zombie e Violet estavam esperando no local designado e aguardando a chegada do ministro. No laboratório, a rainha vampira ainda não acordou. Lá fora, os dois jovens do episódio anterior que planejavam roubar um banco estão se preparando para isso. Um jovem segura uma máscara de cabeça de porco na mão. Depois de esperar um pouco, o carro em movimento chegou lentamente. É hora deles irem. Depois de entrar no carro, ele imediatamente perguntou como estão os preparativos. Ele fala que se certifique de que não haja erros. O outro responde que não há com o que se preocupar. Seu chefe já pesquisou a fundo. Hoje seria a hora do dia em que há menos pessoas. Enquanto falava, o jovem colocou uma máscara de águia no rosto. Parecem bem confiantes com o plano. Eles estão acostumados a roubar bancos de maneira muito profissional. Black tomava uma xícara de café enquanto ouvia os relatórios financeiros dos funcionários. Os relatórios financeiros de fevereiro foram divulgados. Os jovens saem do carro fortemente armados. Agressivamente vão e correm em direção ao banco com armas e balas. Este não é outro banco senão o Banco Popular. Nas finanças, os subordinados de Black relatam que os ativos do banco estão avaliados em 435 bilhões, e que este mês estão muito boas. Black pede que refaça os cálculos, pois não pode haver nenhum erro nas finanças da cidade. Um dos subordinados mais destacados do chefe Black concorda em refazer os cálculos. Dentro do banco, os mascarados rendem os funcionários, falando para ninguém se mover, enquanto o outro comparsa alegremente forrava o bolso com bastante dinheiro. Do outro lado da cidade, enquanto Black tomava uma xícara de café, imediatamente viu fumaça ao longe e nota uma movimentação estranha. Muito rapidamente, um carro saiu voando do banco. Eles estavam contentes, de agora em diante não terão mais que ficar acordados até tarde e acordar cedo para trabalhar todos os dias. Black é informado que o banco foi assaltado. Isso deixa Black perplexo, se perguntando como tiveram a audácia de assaltar o banco. Lanlin não parava de vislumbrar o dinheiro que obteve. Enquanto se divertia, o capanga imediatamente sentiu uma forte aura assassina, acompanhada pelo som de seu nome sendo chamado. Ele colocou levemente a cabeça para fora para olhar, sentindo que lá em cima, Black o havia perseguido. Isso fez o Lanlin suar frio. Desesperadamente, ele segura a gola e levanta seu comparsa para cima. Ele pergunta para o idiota qual o nome do banco que ele o fez roubar. Seu capanga fala que é analfabeto. Então outro capanga imediatamente pega o livro, ele verifica e lê que é o Banco Popular do Povo Zumbi. Parecia que era um banco popular. A partir daí, Lanlin fica pensativo e mais uma vez coloca a cabeça para fora para espionar a situação, apenas para ver que Black estava irritado e se preparando para atacar a posição deles. Logo após declarar que poderia ter erro nos cálculos do banco, ele foi roubado pelos vampiros. Black abaixa a cabeça e estica sua mão direita. Uma energia espiritual negra agora estava se acumulando em sua mão. Isso fez os capangas ficarem amedrontados. Eles tentam a todo custo escapar de Black. Lanlin explica que ele foi um dos elementos mais misteriosos recrutados pelo Sr. Zombie no ano 800 d.C. Black furiosamente os avisa que se quiserem sair vivos dali, então que devolvam todo o dinheiro que roubaram. Black avança e imediatamente bate no prédio, criando uma força extremamente forte, não só fazendo todo o prédio tremer, mas também os veículos ao redor voarem, fazendo com que os funcionários do prédio voassem e ficassem assustados. Os motoristas também tiveram que pedir ajuda por causa do desastre. Um dos capangas avisa que o dinheiro que foi roubado não dará para o conserto do carro. Todos ficam com medo da insanidade de Black e do quanto ele é louco. Lanlin vê Black parado friamente no prédio. Ele pede aos seus capangas que se separem e voltem para relatar à rainha que estão com problemas. Lanlin fica e tenta impedi-lo. Depois de terminar de falar, Lanlin imediatamente voou para cima do carro e preparou uma posição de combate. Os jovens restantes saltaram do carro e fugiram. Ele também fala que quer ver o quão forte Black é. Após terminar de falar, ele imediatamente é acertado com um soco em cheio na cara. Black o pergunta se acha mesmo que está em pé de igualdade com ele.
Os capangas olham para trás e percebem que Lanlin está tomando uma surra inimaginável de Black. Graças aos esforços de Lanlin, felizmente os capangas conseguiram escapar, retornando à sede. Neste momento, os presidentes já estavam reunidos e o ministro acabava de chegar. Todos saúdam o ministro. Ele já tem ciência da fuga do Dr. Jamie. O ministro faz um aviso importante, ele ordena ao soldado que pegue o objeto. Ele anuncia a luva de ouro a todos. Os presidentes se perguntam o que é aquilo. O ministro os informa que é uma peça de tecnologia de tempos antigos. A notícia deixa todos surpresos e curiosos para saber mais sobre a luva. O ministro explica que encontrou a luva na parte mais profunda de um canyon e que todas as informações da civilização antiga já tinham sido completamente degradadas. Ele fala que os soldados e ele estavam patrulhando um desfiladeiro, quando encontraram no subsolo numa curva a luva. Bang ficou empolgado com a descoberta e imediatamente falou. Ele fala que com esta tecnologia milenar, o Dr. Jamie e a Rainha Vampira não são de nada. São apenas aguapés flutuando no rio. O ministro Kim fala que não precisa disso para lidar com eles. Somente suas habilidades e de seus companheiros são o suficiente. Esta arma é para uma ameaça maior, de acordo com as informações deixadas pelos povos antigos. Anteriormente, este mundo teve que enfrentar um monstro extremamente poderoso. Foi ele que causou a extinção desta civilização, e isso levou a um perigo potencial real. Todos ficam assustados com o pronunciamento do ministro. Perguntam se realmente existe esse monstro, e se é verdade que povos antigos com civilizações avançadas foram destruídos por este monstro. Violet fica extremamente aterrorizada. O ministro confirma todas as perguntas dos presidentes sobre a ameaça iminente, sem notar a presença do Sr. Zombie, enquanto o ministro fala. O Sr. Zombie, na sua forma bobão, ao lado do ministro, olha atentamente para a luva dourada. Violet e Zhang Lanque perguntaram imediatamente se tal monstro realmente existia na Terra e onde ele está agora. O ministro não faz ideia. Talvez esteja escondido em algum lugar deste mundo e por isso ele pede que todos tenham muito cuidado. Assim que terminou de falar, o Sr. Zombie apareceu de repente ao lado do ministro. Ele curiosamente pergunta ao ministro: como pode usar essa coisa? O ministro não sabe ao certo. Ele tenta explicar que mesmo que não tenha recebido instruções detalhadas, a luva pode ser facilmente usada, basta colocar a mão e pressionar o botão e ativar. O ministro diz que é por isso que, ao encontrar o monstro, precisam ficar por perto, ouvir com atenção e mostrar que entendem muito bem dessa luva. O Sr. Zombie fala que entende e volta a olhar para a luva. De repente, o ministro tem um lampejo. Ele volta a olhar para o Sr. Zombie, para aquele rostinho diabólico extremamente perigoso. Assim, o ministro finalmente percebeu a presença do Sr. Zombie. O ministro rapidamente tenta pegar a luva, rodeado de presidentes surpresos que não entendiam o que estava acontecendo. De repente, neste momento, um meteorito caiu. Sem olhar de perto, era na verdade Lanling, que acabara de levar um soco de Black e foi enviado voando para a reunião. Ele colidiu com a sede onde os presidentes estudavam uma solução e criou uma grande comoção. Violet e Zhang levantam sem saber o que está acontecendo. Só agora viram que havia escombros por toda parte. E no canto da parede, Lin Lang, que acabara de pousar, estava inconsciente. Seguindo atrás estava ninguém menos que Black, que rapidamente pousou em cheio. Neste momento, o quartel-general havia sido perfurado com um grande buraco e em cima dele estava Black, que estava furioso. Totalmente destroçado, Lanling pede por ajuda à sua majestade. Violet de repente percebeu que este era o subordinado do Sr. Zombie. O Sr. Zombie se pergunta o que Black está fazendo ali. Muito rapidamente anunciaram os soldados robôs do ministro que era um zumbi. Vendo isso, os presidentes imediatamente voaram até o prédio para que eu pudesse corrigir Black. Bang repreende a audácia de Black e o xinga de zumbi fedorento. Black se enfurece. O fim do desrespeito foi um chute certeiro no rosto de Bang. Os presidentes restantes não conseguiram escapar do destino de serem espancadas até a morte por Black. Todos os presidentes avançaram e Black deu-lhes alguns socos que fizeram voar para longe. Quanto a ele, Bang foi levado de volta ao local da reunião. Os outros presidentes reclamam da sua falta de protagonismo, pois são presidentes, mas sempre levam a pior. Dawn percebe que Black está no nível muito além do que seu irmão da motosserra. Os presidentes estão deitados, desapontados com suas habilidades. No alto, Black reúne uma quantidade imensa de partículas negras ao redor de seu corpo. Ele branda que todos eles morrerão. As partículas começam a se espalhar.
Isso deixa Dawn assustada, e Violet o avisa para se afastar da nuvem negra. No momento seguinte, com o seu punho fechado, o Sr. Zombie voou em direção a Black, dando-lhe um soco certeiro na barriga. Ele dá um soco forte no estômago de Black, e o impacto pode ser visto no ar. Black se irrita ao sentir que doeu. As pessoas dentro da sede foram lançadas voando pelo grande impacto. Dawn e a presidente Violet batem na parede. O subordinado contou ao ministro do departamento sobre a força do novo presidente. Então o ministro fala que sabia e que já tinha visto. O ministro comenta e diz que a força de um presidente é como a de uma formiga diante do Sr. Zombie. Ele disse que os povos antigos estavam certos ao ver que o zumbi era ainda mais forte do que ele pensava. O Sr. Zombie e Black pousaram em algum lugar. Black tosse com o soco de Zombie. Ele pergunta o que a Majestade Zombie está fazendo ali, e o Sr. Zombie diz que ele não pode matá-los. Por outro lado, o ministro usou a manopla dourada do Thanos e começou a lançar raios. Zombie disse a Black que esta é a sede e foram eles que lhes deram a cidade. Zombie parece estar percebendo alguma coisa. Uma mancha preta começou a aparecer na frente do sol. A coisa preta começa a cobrir o sol. O homem pergunta ao ministro o que é isso, mas ele diz que não foi ele quem fez isso. A presidente Violet está se perguntando se há um eclipse solar completo, enquanto os outros estão em estado de choque, pois fica completamente escuro em todos os lugares. O sol ficou coberto e parecia ser um eclipse solar completo. Os cidadãos se reuniram do lado de fora e se perguntam o que está acontecendo. A rainha vampira está voando no céu olhando para eles. Os cidadãos viram que havia uma pessoa lá em cima e se perguntaram por que o céu escureceu de repente. O ministro apenas olhou e observou o que estava acontecendo. A presidente Violet pergunta quem ela é, enquanto os outros a reconhecem como a mulher de antes. A rainha vampira riu maliciosamente e disse que ela era invencível. Várias pessoas vieram. Eles vieram atrás de Lanlin. Lanlin está enterrado na parede enquanto chora e implora para ser salvo. Ela ordenou que os outros se livrassem deles e salvassem Lanlin. Eles atacaram o ministro, mas ele imediatamente os rebateu e deu-lhe socos. O prédio da sede sofreu um estrondo com o impacto. A rainha vampira viu um de seus membros voando e caindo em um prédio. Ela olhou para eles com uma expressão séria no rosto. O ministro disse que as coisas estavam prestes a ficar caóticas. Então ele lhes disse para evacuarem a cidade e deixarem o resto com ele. A rainha vampira disse a ele para cuidar da própria vida. O ministro avança em direção a ela e tenta acertar um soco usando a manopla dourada. A rainha vampira ficou irritada com seu ataque repentino. Ela rebateu um chute no ministro. Todos ficaram chocados e se perguntaram como aquela mulher é tão forte. Black disse ao Sr. Zombie que eles estão brigando. Sr. Zombie bloqueia Black e diz a ele que não é da conta dele. O ministro salta tão alto acima do céu em direção à posição deles. Enquanto lutavam, o eclipse lunar começava a desaparecer. O ministro caiu no chão enquanto usava a manopla dourada e pode-se ver que ela começou a quebrar. Ele ficou com raiva depois de receber a informação de que os zumbis eram a grande ameaça para eles. Então ele queria se livrar dos zumbis. A rainha vampira o nota e reclama de ser audaciosa com o ministro. Violet, Zhang e Dawn ficaram confusas sobre a ação do ministro depois do que ele disse sobre se livrar dos zumbis enquanto o ministro estava lançando um ataque. Ele começa a atacar e atacar enquanto quer resolver toda a luta de uma vez. No entanto, a rainha vampira se moveu em direção a eles enquanto concordava com a luta. Enquanto isso, o Sr. Zombie os observa de longe e parece estar se perguntando alguma coisa. A rainha vampira voa em direção ao ministro enquanto diz que isso é exatamente o que ela queria fazer. Tanto a rainha vampira quanto o ministro atacam um ao outro. A rainha vampira vem correndo com o punho pronto para esmagar o ministro. Enquanto o punho do ministro com manopla também estava pronto para atacar a rainha vampira, o ministro acertou o punho em um ritmo rápido. Dawn e os outros ficaram sem fôlego com o impacto de seus socos. Os dedos do ministro foram esmagados pelo único soco da rainha vampira. O ministro foi enviado voando para um lugar distante. Ele grita enquanto é carregado no ar. O ministro pousou no prédio e o quebrou. O ministro tenta se levantar enquanto tosse devido ao impacto de sua aterrissagem. A rainha vampira olhou para ele com um olhar severo enquanto ela estava de longe. O ministro amaldiçoa essa tecnologia antiga e pensa que isso é uma farsa completa. O ministro disse que se soubesse, ele mesmo teria feito isso.
A rainha vampira disse que o ministro é o humano com o corpo mais forte que ela já conheceu nos últimos 1000 anos. E se isso tivesse acontecido há 1000 anos, com aquela peça de tecnologia quebrada, o resultado da batalha deles teria sido incerto. A rainha vampira disse que é uma pena enquanto olha para o ministro. Ela cerra o punho e diz que terá que colocar o ministro para descansar. A presidente Violet apareceu de repente atrás da rainha vampira. A presidente Violet vem cercando a rainha vampira. De repente, ela se distraiu com ela. A presidente Violet está no outro prédio e disse a ela que ela acha que pegou o oponente errado. A rainha vampira xinga e pergunta quem vai lá. A presidente Violet fica orgulhosa e disse à rainha vampira que seu oponente é ela. Os olhos da presidente Violet brilham em um vermelho que parece zumbi. Zhang ficou chocada ao ver isso e se pergunta o que é isso. A rainha vampira também ficou chocada e se perguntou sobre isso. Enquanto isso, ela está chamando por Lanlin enquanto voa. Dawn de repente chega e segura sua cabeça. Ela esmagar no topo de um edifício. Dawn também está em sua forma de zumbi enquanto agarra a cabeça da garota enquanto ela pergunta a Dawn quem são eles. A rainha vampira olha ao redor e os percebe. Dawn está arrastando a garota com ela enquanto a garota diz a ela para não pensar que eles podem escapar impunes. Os três estão no topo dos edifícios. A presidente Violet também parecia ter se transformado em um zumbi, a julgar pela sua aparência. A presidente Violet está no topo de um prédio segurando sua espada. Enquanto isso, o ministro ainda está lutando contra o impacto de seu desembarque anterior. O chefe disse que perdeu a consciência agora há pouco e se pergunta o que ele perdeu, enquanto os outros viram a presidente Violet e pensaram que algo estava errado. A garota amaldiçoa Dawn e diz para ela não desprezá-la. Ela empurra a mão de Dawn para escapar. A garota imediatamente salta para longe de Dawn. Dawn sorri enquanto olha para a garota. Ela disse que não é uma criança pequena e disse a Dawn para não ousar tratá-la como uma insignificante. Dawn ri dela e diz para ela provar isso. A garota avança em direção a Dawn com o punho pronto para dar um soco. Dawn imediatamente rebateu seu ataque e a chutou no queixo. Zombando dela, pergunta se isso é o melhor que ela pode fazer. A garota cambaleia com o chute de Dawn. Dawn ri quando ela começa a rastejar no chão e rachar. Ambos saltaram para o céu. Dawn conseguiu dar um soco no rosto da garota. Eles ficaram chocados e se perguntaram quando Dawn se tornou tão forte. A garota fica de cabeça para baixo enquanto xinga Dawn. Ela conseguiu ficar no penhasco usando uma mão. Ela parece estar lutando enquanto mantém seu posto. Ela não aguenta mais e foi dispensada. Ela pousou e usou seu clone de sangue para fazer várias cópias de si mesma. Mas Dawn parece já conhecer essa técnica de ocultação. Dawn avança em direção a ela e consegue chutá-la nas entranhas. Ela dissipou sua ocultação imediatamente. Ela gemeu de dor e se pergunta se Dawn é realmente humana. Por outro lado, a rainha vampira parece ter projetado algo. Enquanto isso, a presidente Violet aquece a mão com a espada. Ela fica orgulhosa de longe e balança a espada para trás. O impacto do balanço da espada da presidente Violet cortou os edifícios da cidade atrás dela. Até a sede do zombie foi cortada. E as pessoas lá dentro ficaram abaladas com o impacto. Eles pensaram que isso era muito exagerado. E ele se pergunta se Violet sempre foi tão forte. Ele se recusa a acreditar porque pensava que isso não parecia certo. Enquanto ele se pergunta por que a condição dela o lembra de algo. A rainha vampira parece ter entendido algo quando viu Violet. Ela disse que também é alguém que já foi fortalecido antes, mas ela disse a Violet que não é ela quem procura. A rainha vampira diz que está procurando zumbis para vingar a humilhação daquela época. A rainha vampira fecha os olhos, então ela abre novamente. Ela parece enfurecida ao dizer que suportou milhares de anos por este momento, e disse a Violet que ela poderia facilmente torturá-la até a morte com sua força. A rainha vampira disse a Violet que ela não é sua oponente, e sugere que ela saia do caminho. Enquanto isso, a presidente Violet parece não se importar com o que a rainha vampira diz e ainda permanece de longe. A presidente Violet disse que a rainha vampira está certa, pois sua força atual não é páreo para ela. E mesmo que ela usasse estimulantes, ela não conseguiria vencê-la. No entanto, a presidente Violet disse a ela que se esse poder é tudo o que ela conta para vencer aquele sujeito mesquinho, ela terá que discordar. A presidente Violet quer mostrar algo divertido à rainha vampira. A rainha vampira se pergunta sobre o que Violet diz que é divertido. A presidente Violet toca seu rosto pronta para mostrar à rainha vampira do que ela está falando. Ela quer mostrar sua segunda forma. A pele do rosto da presidente Violet começou a rachar e desaparecer aos poucos.
A presidente Violet parece estar se transformando em sua segunda forma. Eles estão chocados e se perguntando o que ela está fazendo agora. A presidente Violet começou a se transformar à medida que seu corpo começou a reagir. A rainha vampira parecia chocada e sem palavras ao ver a presidente Violet. A presidente Violet foi cercada por uma fumaça rosa quando começou a se transformar na frente da rainha vampira. As pessoas dentro da sede também ficaram sem fôlego com a fumaça colorida da presidente Violet. A rainha vampira arregalou os olhos ao ver algo. O rosto da presidente Violet se transformou em um rosto de zumbi com chifres. Ela tinha chifres longos e afiados na testa e outros 2 em cada lado das bochechas. A sede está emitindo fumaça, enquanto as pessoas lá dentro ficam chocadas e não conseguem acreditar no que estão vendo. A rainha vampira ficou chocada e surpresa com o que viu, enquanto o Sr. Zombie e Black também ficaram surpresos ao ver a transformação da presidente Violet. Dawn também parece surpresa enquanto a garota fica chocada ao ver que a presidente Violet ainda pode mudar de forma. Os olhos da rainha vampira ficam admirados enquanto ela se pergunta se existe tal coisa. Ela parece agitada ao se lembrar de algo que aconteceu repetidamente. A presidente Violet pergunta à rainha vampira se ela está pensando em sua vida. Então ela a lembrou, já que a rainha vampira também sente que não há necessidade de palavras inúteis entre elas. A rainha vampira conjurou algo em sua mão. Ela ataca a presidente Violet junto com a arma que ela conjurou. A presidente Violet toca sua espada. A rainha vampira está atacando de cima enquanto diz que ela está certa. A rainha vampira ataca a presidente Violet enquanto diz que apenas os fracos usam palavras. A presidente Violet segura sua espada e corta as mãos para limpar o sangue nela. Ela usou seu sangue para melhorar sua lâmina. Ela o transformou em um corte de lâmina vermelha. A rainha vampira ficou subitamente petrificada e seu rosto se dividiu ao meio. A presidente Violet balança sua espada enquanto a rainha vampira ainda está longe. A presidente Violet fez vários golpes usando sua espada. Ela corta as células e faz uma bagunça com elas. A presidente Violet corta até que a rainha vampira seja cortada em pedaços. Eles ficam chocados ao ver o que a presidente Violet fez, enquanto Lanlin e a garota choram pelo destino de sua majestade. A presidente Violet foi dominada pelas peças da rainha vampira. Ela ainda estava lá e parecia estar esperando por alguma coisa. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.